A cartilagem, ela é retirada da costela, né? O Dr. Frederico chama isso de enxerto. Então, essa retirada da cartilagem da costela é porque ela é muito mais resistente do que, de repente, a da orelha ou do septo. Então, ele consegue montar o nariz, né, de uma maneira muito mais eficaz, e o nariz tem, no final, um acabamento muito melhor, né? Ele consegue esculpir muito mais aí o nariz. Então, por isso que é retirado da costela. Quando ele fez a minha cirurgia, eu já tinha feito 4 vezes antes. Então, a vascularização do meu nariz já era muito comprometida. Então, quando ele coloca um enxerto de costela, ela precisa nutrir, ela precisa receber sangue para que essa cartilagem fique ali, permaneça e que o nariz que ele fez permaneça da forma que ele desenhou ali. E quando isso não acontece, a cartilagem ela absorve, é como se o enxerto morresse. Então, todo aquele nariz que ele montou, toda aquela estrutura que ele montou para o nariz, ela acaba absorvendo e então o nariz fica curtinho, o nariz perde aquela projeção que ele faz, né? Então, isso não depende dele, isso depende da minha vascularização. Então, quando isso aconteceu comigo, que absorveu e ficou o enxerto aparecendo, foi porque a minha pele não tinha circulação de sangue suficiente, então ela não cicatrizava, ela ficava aberta e o enxerto ficava completamente aparente. Então, foi por isso que eu tive absorção, né? Porque o enxerto não pode, de maneira alguma, ficar exposto. E meus enxertos ficavam, porque a minha pele não fechava. Eu não tinha cicatrização. Então, dá necrose. A necrose é quando a pele morre, ali não tem circulação de sangue, então a pele, para ela nutrir, para ela viver ali, ela precisa de circulação de sangue. A partir da hora que ela não tem mais sangue passando ali naquele local, a pele ela começa a morrer. Então começa a ficar preto no local, né? E aquele pedaço de pele ele já não serve mais para nada, você tem que retirar ele e fazer uma sutura novamente. Um pequeno espaço, mas era num espaço muito importante, né? Que seria bem aqui na frente do nariz. A gente perdeu esse pedaço, a gente teve que rodar retalho. Então teve retalho que veio do lábio, teve retalho que foi retirado de dentro mesmo, teve pele, foram vários enxertos, vários. Isso, rodar retalho é quando ele entra dentro do nariz, ele pode tirar o retalho dali de dentro, ele pode vir pelo lábio, tirar por dentro, músculo, qualquer, consegue fazer. Mas é um processo muito difícil, porque você está tirando uma pele de um lugar para jogar para o outro. E a chance de dar errado também pode acontecer. Quando eu entrei na rede social do Fred, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi porque eu conseguia ver o trabalho dele lá muito nítido. Eu não sei se era por conta do marketing dele, enfim, né, que mostrava o dia a dia dele real, em tempo real, a gente conseguia entender o que estava acontecendo no dia a dia dele. Eu comecei a ter muita confiança, né, no trabalho dele. E também eu vi que na época o Fred, as grandes artistas procuravam o Fred, né? O Fred era referência, até hoje ele é, mas na época, inicialmente, foi um boom, assim. Eu pensei, bom, esses resultados são dele, né? Então eu vou procurar ele. Então esse é o melhor, né? E outra coisa também, quando eu procurei o Fred, eu lembro que na época tinha fila de espera de quase 4 anos para você conseguir uma consulta. Então imagina, né? Eu pensei, bom, então se tá com 4 anos de fila de espera, eu vou lá nesse cara, né? Esse cara vai resolver meu problema. A gente via muitas postagens, né? Das famosas marcando o Dr. Frederico. Na época, Instagram era uma coisa que todo mundo postava o tempo todo, tudo que estava fazendo, aonde estava. E aí eu comecei a dar uma vasculhada e comecei a achar vários trabalhos dele, né? Então, foi uma das coisas que me fizeram procurar. Sim, pelo que eu passei, por tudo que eu acompanho hoje, o que eu percebo? A rinoprimária é um campo muito tranquilo para o médico em relação à vascularização. O nariz que nunca foi operado, né? O nariz tem uma pele boa, o nariz tem uma vascularização muito boa, então a chance desse enxerto que eles retiram da costela para colocar no nariz dar certo é muito grande. Então o médico vai operar e aí depende muito mais dos seus cuidados ali, né, do que qualquer outra coisa, né. Como a infecção, conforme eu falei para vocês, ela tem muito questão de cuidado, questão de imunidade, então não depende só de uma situação. Mas é muito raro a gente ver acontecendo na primeira rinoplastia um problema.
né? Só a não ser que você não procure um médico de confiança, mas se você pega um médico referência como ele para fazer a sua rino primária, para o Fred é tranquilo, não tem muito segredo. Até a secundária eu ainda acredito que é mais tranquilo. Depois da terciária, quaternária, o Fred faz narizes, né, que pessoas que operaram 8, né? Eu vou ser a 12ª vez que vou operar. Então, hoje, a vascularização do nariz depois da terceira, quarta cirurgia fica muito comprometida. A chance de dar uma absorção é muito grande, né? Então, o risco é muito maior. Não, de maneira alguma. Inclusive, eu acho até que tinha que ser proibido de postar pós-imediato. Porque eu saí de lá com pós-imediato lindo. Eu passei 30 dias da minha vida com o nariz de boneca, que era o que eu tinha, muito mais do que eu pedi para ele, né? E depois disso a gente acabou vendo que estava absorvendo. Então hoje, para mim, Franciele, e pro Frederico, 2, 3 meses para começar a pensar em postar um nariz. Esperar primeiro o nariz, né? A cicatrização, a vascularização do nariz, ficar 100%. Então eu não acredito em pós-imediato, eu vivenciei isso, vejo isso na clínica hoje todos os dias. Eu não acredito em pós-imediato, não existe isso. A minha história, eu decidi compartilhar ela porque hoje, né, trabalhando junto lá com o Dr. Frederico, vendo todo o pós-operatório dele, que inclusive sou eu quem cuido hoje, eu falo que por algum motivo eu tive que passar pelo que eu passei, né, porque o pós-operatório do Dr. Frederico só começou a existir depois do meu problema de saúde que eu tive, né, de todas as pesquisas que ele fez, do porquê que acontecia tantas absorções, né? E a gente hoje tem um serviço de nutrologia espetacular que atende o pós-operatório dele. Então nenhuma paciente opera sem passar com o nutrólogo antes, nenhuma paciente passa sem fazer o pós-operatório junto com ele. Então a gente acredita que tudo que eu passei a gente trouxe para o pós-operatório hoje. Então nenhuma paciente nossa opera hoje se não passar, né, pelo pós-operatório. Eu acho que isso é a parte mais importante da rinoplastia do Fred hoje. Por conta das cirurgias que eu tive, todas as absorções, né, as infecções que eu tive, todo o estudo que o Fred teve que fazer para descobrir o que acontecia com os pacientes que tinham absorções, a gente descobriu que a gente precisava ter, né, esse pós-operatório através do meu nariz. Né? A gente viu a necessidade da paciente ter um acompanhamento com o nutrólogo, né? De repente, se eu tivesse visto isso lá atrás, se eu tivesse pesquisado quanto que o implante hormonal ia atrapalhar, quanto que a alimentação, que é uma das coisas que o Fred mais cobra das pacientes hoje, né? Faça uma alimentação boa, procura um nutrólogo, segue a nossa dieta certinha. Então, todo esse processo que eu passei, né, foi de onde nasceu o pós-operatório da clínica. O pós-operatório da clínica nasceu por conta do meu nariz, né? E o Fred fala isso para todo mundo, que a melhor coisa que ele fez na clínica hoje a clínica é completa, super completa, né? Todos os pacientes têm apoio do começo ao fim. Depois de tudo que aconteceu comigo e a gente abriu esse pós-operatório, a gente pensou assim, poxa, o paciente hoje, ele tem que entender que ele precisa estar na nossa clínica para a gente acompanhar ele do começo ao fim da cirurgia, né? No pré e no pós-operatório. Então, o que acontece? Hoje o paciente chega na clínica, né? Ele faz uma consulta com o Fred e ele passa por vários exames com o nutrólogo, né? Ele passa por um acompanhamento absurdo antes de ir para a cirurgia. A gente precisa saber como que está a saúde de estado dele, né? Para saber se não tem nenhum agravante como eu tinha, né? Para operar. E se ele tem, o nutrólogo prepara ele para a cirurgia. Então ele vai para a cirurgia de uma maneira completamente diferente, vai desinflamado, né? Ele vai aí com vários exames preparados na mão, sabendo que tá tudo bem, que ele pode operar, entendeu? Então assim, hoje o paciente não opera na clínica se ele não passar com o nosso nutrólogo antes. E depois da cirurgia, ele tem um pós-operatório que ele permanece com a gente por 2 meses, né? A gente cuida dele depois. E tudo isso por conta do que aconteceu comigo. Então a paciente, a gente alerta ela desde o começo, desde o princípio. Quando o Dr. Frederico vira e fala para o paciente assim, você está inflamado, né? É uma questão, a pessoa pode estar acima do peso,
a pessoa acima do peso fica inflamada, né? A pessoa que tem álcool, uso de cigarro, né, diário, essa pessoa está inflamada. Então, são várias situações, né, que pode levar você chegar na cirurgia e você não obter um sucesso. Então, quando ele começa a se preparar para a cirurgia, a gente já começa, o nutricionista, a cuidar da alimentação. Você muda totalmente sua alimentação. Você faz uma dieta tirando tudo que te inflama, né? Leite, todo derivado de leite, tudo que tiver derivado de lactose, enfim, tudo, gorduras, bebidas, né? Então, algum medicamento diário também acaba no meio do caminho, a gente dando uma mudada nisso para trazer o paciente um pouco mais, né, tranquilo para a cirurgia. Então, o inflamado para a gente hoje, geralmente é o paciente acima do peso, paciente que consome álcool, cigarro, açúcar e principalmente, né, a questão dos hormônios que eu falei para vocês também. Hoje é um dos principais, né, casos que a gente conta que deu inflamação no corpo inteiro, foi o uso de gestrinona, o uso de hormônios, derivados de DHT, né? Olha, eu acho que muitos médicos, na verdade, eu acho que poderia até saber uma coisa ou outra sobre hormônios, mas eu acho que ninguém entrou a fundo disso, porque era um assunto que ninguém falava muito sobre hormônios, o uso de hormônios, né? A pessoa inflamada, todo mundo sabia que poderia dar um problema cirúrgico, porque a gente quer uma boa cicatrização, e se a pessoa está inflamada, isso não acontece. Então, isso já sabia que acontecia. Agora, o uso de hormônios, o que levou o Fred, o principal motivo dele entrar nessa pesquisa, é porque os problemas que ele teve com a absorção de cartilagem, quando ele começou a fazer o estudo, ele viu que esses mesmos pacientes tinham o mesmo uso daquele mesmo hormônio. Ele começou a juntar, né? Pô, esse paciente tem isso, esse paciente teve aquilo. Aí pega a rotina, o biotipo de cada um deles e viu que esses pacientes tinham algo em comum, que era o uso de hormônios. Então ele já começou a partir de um princípio, né, que ele já tinha grandes amostras dentro do próprio consultório dele das absorções, né? Então ele começou a partir desse momento a entender que provavelmente o uso de hormônio traria muitos problemas e começou um estudo muito grande em cima disso, né? Então assim, hoje no Brasil os médicos não falam muito disso. Hoje o Fred bate na tecla o tempo inteiro, né? Sobre absorções de cartilagem, uso de hormônios. Então, assim, eu acredito que hoje os médicos estão mais atentos. Hoje, todos os congressos que ele vai, né, ele leva o meu caso e ele fala muito sobre o uso de hormônios. Muito, porque o meu caso foi o uso de hormônios, né? E foi comprovado isso e a gente batalha hoje até, tanto que eu me preparei para essa cirurgia, tô sem nada de hormônio, tô fazendo tudo direitinho com o nutrólogo, da forma que ele pediu, meus exames estão ok, né? A gente fez uma preparação de pele e tudo. Então, todo esse preparo para a cirurgia, no pré-cirúrgico, ele leva para o congresso, né? E ele conta também como que é o pós da cirurgia, né? Depois de um processo como o meu. Então, hoje, em todo o congresso, ele conta da rotina dele, né? Rotina pré-cirurgia e pós. Não imaginava. Não imaginava, tanto que ele fez surpresa para mim. A gente estava em Istambul, num congresso dele. Quando eu menos espero, aparece minha foto lá no telão enorme, com o meu nariz lá estampado. Mas eu acredito que foi um processo que a gente teve muito aprendizado, né? Tanto o Frederico quanto eu. A gente aprendeu muito com o meu nariz. Hoje, na clínica, os nossos pacientes, eles pode ir tranquilo lá que a gente já, como diz o Fred, a gente já aprendeu de A a Z esse nariz da Franciele aí, preparou, né, o nosso centro de cirurgia ali para poder receber o paciente da melhor maneira. Então, com esse novo protocolo que nós criamos do pós-operatório, a gente percebeu uma diminuição absurda da infecção e da absorção de cartilagem, né? Hoje o Frederico, ele fala isso para todos os médicos, ele fala nos congressos dele, que a absorção de cartilagem e infecção diminuiu demais na clínica. A gente tem pouquíssimos casos hoje, né? Até pelo número de cirurgias dele, que é muito grande, né? É normal existir, né, um percentual ali de infecções. E hoje na clínica a gente pode dizer que nós meio que zeramos essa condição de infecção, né? Porque a gente tem um pós-operatório, o paciente sai do hospital,
vai direto para a clínica, a gente já começa a cuidar dele ali, com todos os nossos tratamentos, né? Ozonioterapia, soroterapia, o acompanhamento do nutrólogo, o acompanhamento do nutricionista. O paciente fica com a gente full time ali, a gente cuida dele até que a gente veja que está 100%. Então a gente percebeu uma diminuição absurda. Exatamente, todos esses tratamentos hoje estão lá no pós-operatório. Inclusive nós estamos aumentando agora o pós-operatório, né? Porque a gente percebeu aí a necessidade, né? O quanto fez bem aos nossos pacientes ter a clínica hoje para poder cuidar deles. Hoje eles têm uma casa, né? A gente fala que o paciente fica passeando na clínica, porque a gente tem tudo ali, né? Desde a drenagem, a ozonioterapia, a soroterapia, nutricionista, nutrólogo. Então todos os nossos pacientes hoje recebem esse cuidado desde o pré até o pós. A FK Nutrologia, ela nasceu, né, de um pós-operatório. A gente começou com um pós-operatório pequeno, né, e depois a gente viu a demanda de pacientes, o tanto de pacientes que vieram até nós para cuidar do pós-operatório deles, não somente paciente do Dr. Frederico, mas também pacientes de fora. Então a gente percebeu que o nosso protocolo de pós-operatório foi um grande sucesso. A gente percebeu pela recuperação dos nossos pacientes e também dos pacientes que vieram de fora, né? Então a gente expandiu do pós-operatório para uma nutrologia. Então nós temos o pós-operatório na clínica hoje, que já é padrão da FK, e juntamente com ela a gente tem a FK Nutrologia, que é onde o paciente pode vir, paciente de qualquer outro médico, né, que a gente vai fazer o protocolo dele de pós-operatório também, né, não somente de rinoplastia, mas também de qualquer outra cirurgia que venha a fazer. E então a demanda cresceu de uma maneira muito rápida, né? A gente viu que os pacientes estavam tendo resultados incríveis, a gente está expandindo agora, vai ser bacana. A FK Nutrologia vai continuar no mesmo prédio, nós estamos hoje localizados no mesmo prédio onde fica a FK Clínica Médica, e a gente vai só dar um upgrade aí para um andar acima, né, ficar próximo. Acho que a importância hoje da gente estar próximo da FK Clínica Médica é muito importante, porque o Dr. Frederico, ele está o tempo todo ali. Então, se eu estiver lá na FK Nutrologia e eu chamar ele para dar uma olhadinha no paciente lá, ele vai estar próximo. Então, é importante que a gente esteja todo mundo alinhado ali. Tem 1 ano e 9 meses que eu estou esperando pela cirurgia, né? Esse processo foi um processo bem delicado, porque a gente teve, como eu te falei, preparação para exames, nutrólogo, né? Desinflamar o corpo, né? Por mais que eu faça dieta, por mais que eu seja uma pessoa que me alimente muito bem, mesmo assim a gente tem organismo como todo mundo, né? Então eu precisei também passar por um processo, né? De preparação para essa cirurgia, né? Que a gente já está aí, 1 ano e 9 meses cuidando disso. O Dr. Frederico tem estudado todos os dias, né, cada dia mais, os tipos de enxerto, né, os tipos de abertura que ele vai fazer no meu nariz, todas as tecnologias que ele pode usar ali, né, para fazer com que a cirurgia seja um sucesso. Então, está sendo uma pesquisa muito grande, assim, sabe? A gente está todos os dias estudando o tempo todo, pensando em técnicas, em formas diferentes. Mesmo ele brincando, né, que ele já operou o meu nariz, né, à noite lá no pensamento dele, mesmo assim ele ainda, o Fred é um cara muito preocupado, então ele se preocupa com detalhes, né, Bruna? E ele quer dar o melhor ali no meu nariz, ele quer fazer com que seja a melhor cirurgia. Então, pro dia da cirurgia, eu estou num processo agora, né, tirando tudo que inflama o corpo, todos os medicamentos possíveis, tentando levar a alimentação mais natural que eu posso. Os exames, está tudo alinhado, né? Então, pro dia eu já estou preparada, né? Tô nervosa, sim, tenho medo. Como eu te falei, a cirurgia pós-imediato não é o resultado final. Então, a gente sabe que depois disso a gente vai ter o pós. A gente sabe que a gente vai ter um tempo ali de tensão, esperando, né, que a cicatrização seja boa, esperando que o enxerto dê certo. Então, são tempos que a gente vai ter que ter muita paciência, a gente vai ter que aguardar o tempo necessário, não tem muito o que fazer, né? Tem que seguir o pós-operatório da maneira correta, né? E esperar, mas eu tô bem confiante que vai dar tudo certo. Eu tenho várias pessoas envolvidas nessa cirurgia, né? Eu acho que diferente das outras vezes, a gente teve que
entrar, né, de cabeça, né, nessa cirurgia, pensando em várias vertentes aí, né, de saúde. Então hoje eu tenho a minha ginecologista, né, que está junto comigo na questão de hormônio, né. Eu tive que parar com qualquer tipo de gestrinona, qualquer tipo de hormônio, né, no meu corpo. Então ela entrou cuidando de tudo isso, alinhando, né, toda a parte de estradiol, né, que é uma parte muito importante da cirurgia para cicatrização. Então a doutora está cuidando disso para mim. Eu estou com o nosso nutrólogo também da clínica que está cuidando da minha parte dos exames para ver se está tudo certo, né, colesterol, enfim, tudo que tiver tudo alinhado, também estradiol, os hormônios. Então ele juntamente com a gineco, os dois estão trabalhando bastante em relação a isso. E o Frederico, né, com a equipe toda da FK Clínica Médica, tem estudado incansavelmente o meu nariz para entender o que vai ser feito no dia. Olha, diferente de todas as outras vezes, eu tô muito confiante. Eu acho que dessa vez vai ser realmente a última. Nós estamos com a estrutura do nariz preparada, coisa que nós nunca tivemos, né? Então, isso já facilita muito o trabalho do Fred. O tempo de espera, que foram de quase 2 anos para essa cirurgia, o meu corpo está preparado para essa cirurgia, então eu estou com uma expectativa assim, lá em cima. Eu até brinquei com o Fred, eu falei assim, das outras vezes eu nunca levei uma referência de nariz. Eu sempre falei, faz o que você quiser, né, da forma que você achar que fica bonito. E dessa vez eu separei as referências e falei assim, você vai batalhar, eu quero que o nariz fique assim. Então eu acho que eu tô indo até com outra energia para essa cirurgia, sabe? Eu tô bem confiante. Sabendo de tudo, né? Do pré, do pós, hoje trabalhando com isso, né? Então eu acho que eu vou ter uma boa recuperação. Hoje se eu pudesse dar um conselho, né, para as pacientes aí que têm vontade de operar, que nunca operaram nenhuma vez, eu acho que a pesquisa, eu acho que não é uma brincadeira, né, a rinoplastia. Eu acho que hoje, trabalhando com isso, eu vejo como a cirurgia mais complicada que tem, mais difícil, né? E os médicos também há de concordar comigo que a rinoplastia é uma das cirurgias mais complicadas, né? Então aí no mercado tem muitas pessoas oferecendo rinoplastia, né, rinomodelação, e eu me preocupo porque o nariz é um lugar que depois de necrosado, depois de todo o processo de cicatrização comprometido, você não tem muito o que fazer, né? Então eu aconselharia hoje, procure um médico de referência, tenha paciência, vá em 1, 2, 3, 4 consultas se for preciso, questione, pergunte, fale a verdade para o médico, tomo isso, tomo aquilo, sabe? Conte a sua realidade mesmo da sua saúde, para que seja uma cirurgia tranquila, seja uma cirurgia segura, porque não adianta você procurar o melhor médico, né? Eu fiz isso, procurei o Fred, deixou o nariz perfeito, né? Eu só esqueci que eu tomava hormônios, entendeu? Então eu acho que tem que pesquisar, tem que procurar. Então, e para as pessoas que já fizeram rinoplastias, que estão passando pelo mesmo processo que eu, ou de repente nem tem tanta cirurgia como eu, mas está em uma secundária, uma terciária, tem medo, né, de mexer, porque é o que a gente sente. Quando a gente passa por um processo tão difícil desse, a última coisa que a gente quer é reoperar. E se está procurando um médico, a gente fica muito preocupado. Então, assim, o que eu daria de dica hoje? Pesquisar um médico que tem experiência com narizes secundários, terciários, quaternários. Porque assim, todo mundo consegue fazer uma rino primária, secundária. Como eu falei, depois dali pra frente tem que ter experiência. Porque não é somente a cirurgia, como eu falei pra vocês. Montar o nariz ali, sair do pós-operatório, pós-imediato, todo mundo faz. Mas procurar um cara que trabalhe, né, preparação do seu nariz, que trabalhe, enfim, todo o processo para você entrar numa cirurgia seguro é difícil. Então, eu acho que é muito importante procurar aí um profissional bacana e não ter medo, não. Eu acho que a gente precisa resolver aquilo que está nos incomodando, né? E eu acho que só procurar um profissional que tem experiência, eu acho que é válido.